Alguma vez a gente já parou para pensar em como as palavras se juntam para criar sentido? Hoje, a gente vai desmontar uma frase bem simples para descobrir a lógica que fica escondida por trás da gramática. Vamos desvendar juntos a tal da análise sintática? Análise sintática. Ah, só de ouvir esse nome, muita gente já se arrepia, não é verdade? Parece uma coisa de outro mundo, super complexa, cheia de regras que não acabam mais. Mas e se eu disser que é mais como montar um quebra-cabeça? Cada palavra é uma pecinha que tem o seu lugar exato. E hoje a gente vai encontrar o encaixe perfeito para cada uma delas. A nossa frase de estudo hoje vai ser essa aqui: Pedro precisa de ajuda. Parece bem inofensiva, né? Mas por dentro dela existe toda uma estrutura, uma arquitetura invisível que a sustenta. E é exatamente essa arquitetura que vamos descobrir juntos, peça por peça. Então, vamos lá. Primeiro, é bom olhar para a frase como um todo. Pedro precisa de ajuda. São só 3 palavras, mas elas passam uma mensagem bem clara. A pergunta é: como elas conseguem fazer isso? Qual é a função de cada uma nesse sistema? Bom, como em qualquer quebra-cabeça, o primeiro passo é separar as peças principais. Na gramática, isso significa encontrar os blocos de construção mais básicos da frase. E a primeira pergunta que a gente precisa responder é: quem está fazendo o quê? Toda história precisa de um protagonista, certo? Na nossa frase, quem é o centro das atenções? Vamos começar nossa investigação procurando por ele, pelo sujeito, que é a peça central de toda a nossa análise. Olha, tem um truque que não falha para encontrar o sujeito: fazer uma pergunta direto para o verbo da frase. O verbo aqui é precisa. Então a pergunta é simples: quem precisa de ajuda? A resposta para essa pergunta nos leva direitinho ao nosso protagonista. E a resposta, claro, é Pedro. É ele quem está na situação de precisar. Então, como a gente vê aqui, Pedro é o nosso sujeito. Fácil, né? O primeiro grande bloco da nossa estrutura já foi encontrado. E tem mais um detalhe. Como o nosso sujeito tem só um núcleo, ou seja, uma única palavra principal que é Pedro, a gente classifica ele como sujeito simples. Só para comparar, se a frase fosse Pedro e Maria precisam de ajuda, aí a gente teria 2 núcleos e o sujeito seria composto. Mas por enquanto vamos focar no nosso caso. Ok, já encontramos o nosso protagonista, o Pedro. Mas e todo o resto da frase? Aquela parte que diz precisa de ajuda, o que a gente faz com ela? Na gramática, tudo aquilo que a gente fala sobre o sujeito também tem um nome. É o predicado. Basicamente, o predicado é a parte da frase que conta a história. Ele contém a ação, o verbo e todas as informações ligadas a essa ação. É o que dá vida ao sujeito, dizendo o que ele faz, o que ele sente ou o que ele é. Então, voltando para a nossa frase. A informação que temos sobre o Pedro é que ele precisa de ajuda. Portanto, essa parte toda é o que a gente classifica como o predicado da oração. Pronto, já temos as 2 peças principais do nosso quebra-cabeça. Mas a gente não para por aí. O predicado não é só um bloco de uma coisa só. Dentro dele tem mais peças importantes para a gente analisar. Ele tem seu próprio funcionamento. Vamos olhar mais de perto para entender como ele trabalha. Para desmontar o predicado, a gente pode seguir um roteiro. Primeiro passo, achar o coração dele, que é o verbo precisa. Segundo passo, fazer uma pergunta para esse verbo. Precisa de quê? A resposta, que é o terceiro passo, vai nos dar o complemento. E por fim, no quarto passo, a gente fica de olho se tem uma preposição ligando tudo. O verbo da nossa frase é precisa. Agora vamos pensar um pouco. Se alguém só fala Pedro precisa, a frase fica no ar, não fica? Falta alguma coisa. A gente logo pensa, precisa de quê? Esse tipo de verbo que exige um complemento para fazer sentido é o que chamamos de verbo transitivo. E a resposta para a nossa pergunta, precisa de quê? É de ajuda. Esse complemento de ajuda é o que a gente chama de objeto. Mas reparem num detalhe muito importante: a palavrinha de. Como o complemento está ligado ao verbo através dessa preposição, ele é classificado como objeto indireto. Essa preposição é a chave que define o tipo de conexão entre eles. Ufa! Agora que a gente já investigou cada pecinha separada, o protagonista, a história sobre ele, a ação e o complemento dessa ação, vamos juntar tudo de novo e ver o quadro completo, com todas as etiquetas nos seus lugares certos. E aqui está o nosso mapa sintático completo. Pedro é o sujeito simples. Precisa de ajuda é o predicado. E dentro do predicado a gente descobriu que precisa é um verbo transitivo indireto e que de ajuda é o seu objeto indireto. Todas as peças se encaixando perfeitamente para construir o sentido. E é isso!
A temida análise sintática, no fim das contas, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só ter as perguntas certas na manga e um pouquinho de curiosidade. É um processo lógico, quase como seguir uma receita de bolo. Então, para a gente fechar, fica aqui um kit de ferramentas. A primeira pergunta é: quem ou o que está fazendo a ação? Com isso, achamos o sujeito. Depois, o que está sendo dito sobre esse sujeito? Pronto, temos o predicado. Dentro dele, a gente procura a palavra que indica a ação, que é o verbo. E por último, esse verbo precisa de mais alguma informação? Se precisar, a gente encontra o objeto. Com essas 4 perguntas, a base da análise está garantida. Hoje, a gente desvendou a estrutura de uma frase bem simples. Mas e as frases mais complexas? Aquelas que a gente usa no dia a dia, em conversas, livros, notícias? Que outras estruturas e segredos a nossa língua esconde? A jornada pela arquitetura da linguagem está apenas começando.